Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima e voltamos aí para falar algumas coisas que têm acontecido nos bastidores do futebol, né? Futebol não tá rolando, mas, cara, nunca para, toda hora tem coisa para ser dita. E o vídeo de hoje aí é para falar sobre algumas informações aí de jogadores do Corinthians, sobre a nova aquisição aí do executivo de futebol que o Corinthians traz aí para essa temporada de 2026, né? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Guima, se inscreve, curte, comenta, compartilha com seus amigos corintianos ou não. Cara, muito havia se especulado aí, né, de que o Corinthians foi atrás do Spindle, né, o ex-dirigente aí do Flamengo, né, que teve muito sucesso no Flamengo, e que estaria trazendo ele aí para o lugar do Fabinho Soldado, né? Fabinho Soldado, que a gente sabe que estava muito desgastado ali com o novo presidente do Corinthians, né? O Fabinho Soldado, que veio junto com Augusto Melo. Então, cara, era óbvio que o presidente do Corinthians, o nosso Stabile, o nosso tio Paulo da Fiel, ele vai tirar um por um. Isso é fato. É fato que ele vai tirar um por um dos que faziam parte da dirigência ali do Augusto Melo. E o Fabinho Soldado estava ali, não teve ali como eles tirarem ele. Com o campeonato rolando, o Corinthians estava brigando por algumas coisas, tanto que foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil. E aí sim, o próprio Fabinho Soldado disse que não ficaria mais no Corinthians e saiu, tá? Então aí o Corinthians começou a se mexer ali, nomes como o Paulinho, né, que fez um trabalho pica demais no Mirassol, nomes como o próprio Spindle, que eu acabei de comentar, que não está trabalhando no momento, na verdade, desde agosto ele não está trabalhando, né? E pro Corinthians fica assim, cara, é foda, né? É foda, porque não dá pra saber se o Corinthians não fechou com o Spindle porque o Spindle não quis ou porque o Corinthians preferiu ir atrás de outro nome, tá? Fabinho Soldado ganhava muita grana mesmo ali pra ser o gerente de futebol do Corinthians, tá? Era coisa ali de R$200 mil, se eu não me engano, tá? Posso estar falando errado, mas era algo em torno disso. É muita grana para um clube que está quebrado, tá? Então, aí, bom, não veio o Paulinho, não veio o Spindle e o Corinthians fecha com o Marcelo Paz, tá? Eu não sou desses caras que... eu morro... Peraí que tá foda, esse calor tá o caralho. Eu não sou desse tipo de corintiano que morria de amores pelo Fabinho Soldado, que, ai meu Deus, o Fabinho Soldado era maravilhoso, trouxe o Memphis e trouxe outros jogadores, que deu muito certo no Corinthians, e tudo bem, ele fez um bom trabalho, é inegável que ele fez um bom trabalho, ele era um cara de vestiário, por ser ex-jogador de futebol, por ter parado de jogar há pouco tempo, então ele tinha o vestiário nas mãos, e tanto tinha o vestiário nas mãos, que mesmo com o Corinthians tendo impeachment de presidente, tendo transfer ban, tendo dívida que nunca para de cair dívida para o Corinthians, ele conseguiu blindar o elenco, então ele tinha ali o vestiário, ele tinha os jogadores, e tudo bem, é isso, é o trampo do cara, e para mim ele fez um trampo muito bom relacionado a isso, mas porra, longe de morrer de amores, longe de, ai meu Deus, eu sou do fã-clube do Fabinho Soldado, não. Então saiu, beleza, vida que segue, Coringão continua, e o Corinthians anuncia Marcelo Paz, que fez um trabalho fudido no Fortaleza, tá? Então, o que eu acho é que a partir de agora o Marcelo não vai ter mais paz. Piadinha merda. E porque ele vai pegar um Corinthians aí devendo dinheiro pra caramba, ele vai pegar um Corinthians aí com os bastidores turbulentos, ele não vai ter paz para trabalhar, é óbvio que não, porque a gente sabe que ali dentro do Corinthians tem muitos dirigentes que são
um bando de canalha, um bando de sem vergonha. Supostamente são um bando de canalhas, supostamente são um bando de ser vergonha que só estão ali para mamar na teta do Corinthians. E, bom, a gente tem inúmeros motivos para pensar isso, né? Motivos e fatos, tá? Então, cara, eu não acho que ele vai ter um ambiente tranquilo para trabalhar. Ele é de uma linha completamente diferente do Fabinho Soldado. Ele é um cara que é mais... Ele não é um cara de vestiário igual o Fabinho Soldado era, né? Então ele é um cara mais Bom, ele vai precisar ser, tá? Ele vai precisar ser também. Se não é o forte dele, ele vai precisar, a partir de agora, começar a lidar dessa forma, tá? É uma boa pro Corinthians? Porra, eu vou torcer demais para ele. Por quê? Porque o Corinthians já precisa que ele comece a trabalhar já. Por quê? Porque dia 31, daqui 2 dias, já tem contrato de jogadores aí que vão vencer. Então precisa-se saber o que será feito com esses caras. É o caso do Maicon, que até a gente vai comentar mais pra frente aí, que o caso do Maicon já está mais andado. É o Pedro Raul, que tá voltando de empréstimo. O que vai ser feito com o Pedro Raul? É o Alex Santana, que tá voltando de empréstimo também, meu pai amado. A gente tem aí o Anrileri também, que está com contrato para vencer, o Romero, que está com contrato para vencer. Então não dava mais para ficar esperando, não dava para esperar o ano virar, já precisa começar a ser feito algumas coisas agora, neste momento. O Corinthians ganhou 2 títulos esse ano? Sim, ganhou, parabéns, foi bom pra caralho. Batemos na cara dos porcos no Paulista, batemos na cara de todo mundo que passou na nossa frente ali na Copa do Brasil. Veio Palmeiras, veio Cruzeiro, veio Vasco, todo mundo apanhou. Só que não dá pra tampar o olho e pensar assim, porra, estamos bem pra caralho. Não estamos bem pra caralho. Ainda devemos muito dinheiro, ainda temos um time limitado, só temos ali, pra mim, no meu ponto de vista, nós temos ali um time titular bom. O resto é tudo bagre. Então, a gente precisa reformular esse elenco, pegar peças, dispensar peças, trazer contratações pontuais. Mas para isso precisamos fazer o quê? Primeiramente pagar o transferban, para a gente poder mais lá na frente já começar a pensar em renovar esse elenco ali, os reservas e tudo. Só que para isso primeiro precisa pagar o transferban. Então já precisa começar a trabalhar a partir de agora, tá? Então eu acho uma boa vinda o Marcelo Paes, ele fez um ótimo trabalho no Fortaleza. Obrigado, Fabinho Soldado, pelo que você fez, e eu espero que o Marcelo Paes consiga trabalhar em paz. Quanto ao executivo de futebol, era só isso que eu tinha para falar. Cara, o que ele fez no Fortaleza é um fato. Mas ele rebaixou o Fortaleza. Desculpa, ele estava ali no momento em que o Fortaleza caiu. Sim, mas ele também esteve ali no momento de ascensão do Fortaleza. Então, não tem como a gente tirar isso de pauta. Não tem. Então, ele fez um trabalho muito pica no Fortaleza, é claro. Fortaleza, na grandeza, numa escala de grandeza, o Corinthians está aqui, o Fortaleza está aqui. Com todo respeito ao Fortaleza, mas é a verdade. Bom, Maicon. Também temos aí o Maicon, que o Corinthians aí está avançando na renovação do contrato com o Maicon ali Na verdade, não é nenhuma renovação, né? Agora seria para a compra por definitivo do Maicon aí com o Shakhtar Donetsk, tá? Então, o contrato ali de empréstimo do Maicon também vai vencer e agora o Corinthians precisa desembolsar aí alguns milhões de dólares aí para ficar em definitivo com o Maicon, tá? É inegável que na reta final do ano o Maicon jogou bola pra caralho. Tá? Eu sou um crítico absurdo do Maicon, eu acho o Maicon um jogador que não tinha mais que continuar no Corinthians, mas é inegável que ele fez ali os últimos jogos do Corinthians, ele foi importantíssimo. Só que nós já vimos esse filme. O Maicon, de 10 jogos que ele faz, ele faz bom. Então o Corinthians precisa de um jogador assim, ou o Corinthians precisa de um jogador mais constante, tá? Será que vamos comprar o Maicon em definitivo e o futebol dele vai cair pro caralho de novo? Talvez sim, talvez não. Será que o Maicon, quando vir pro Corinthians em definitivo, comprado em definitivo, o Corinthians ele vai, ter uma motivação do caralho e vai jogar bola? Não sei.
Então fica esse monte de perguntas que a gente não sabe que Maicon a gente terá. Se é o Maicon que a gente teve aí nos últimos 2 anos, é pouco, é muito pouco. Ele fez sim ótimos jogos aí na reta final, mas foi só, mais nada. Cara, qual é a minha opinião aí com relação ao Maicon? Eu não compraria, tá? Eu não compraria. Simples assim. Ah, mas por quê? Porque eu acho que é um jogador que pode entregar pouco. Pode entregar pouco, machuca muito e fez poucos jogos bons no ano de 2025. Só por isso. Eu usaria esse dinheiro, liberaria o Maicon. Porra, obrigado pra caralho, Maicon, você foi muito importante, mas vamos renovar o elenco. Tá, então a minha opinião é essa com relação ao Maicon. E também circula aí nos bastidores que o Corinthians tinha interesse no Savarino do Botafogo, né? O meio-campista do Botafogo. Só que o que consta, cara, o Savarino é um cara muito bom, tá? Ia agregar pra caralho nesse meio-campo do Corinthians e iria ajudar muito o Garro, o Bidon ali nesse meio-campo. Porém, o Botafogo quer um jogador em troca pelo Savarino. E este jogador seria ninguém menos que Rodrigo Garro. Por mais que o Rodrigo Garro também esteja numa decrescente, não esteja sendo aquele mesmo Rodrigo Garro que a gente viu no ano passado, cara, eu não trocaria o Garro pelo Savarino, mas nem por um caralho. Mas nem por um caralho. Eu já encerraria aqui. Esse daí é o seu último, é a única coisa que você quer pra gente negociar o Savarino? Sim, então, obrigado, não queremos. Não tem que trocar o Garro pelo Savarino, mas de jeito nenhum, isso é loucura. Tá? Então a minha opinião quanto a essa troca, se tiver como ter o Savarino no Corinthians, mas não trocando pelo Garro, beleza. Agora, se o único jeito for trocando pelo Garro, aí sem chances. Minha opinião é essa, tá? Ainda tem ali o Romero, cara. O Romero parece que diz que quer ficar no Corinthians, tá? E que aceita baixar o salário dele, mas que ele quer continuar ali, que ele ama esse clube, puta que pariu, cara. E depois vem um monte de filha da puta, com todo respeito, falar que o Romero não é... Cara, o Romero é um cara importante, foi um cara muito importante, não é nenhum craque, não é, mas ele ama o Corinthians, ele sabe onde ele tá. Teve um ano horrível, tá? Uma coisa não nega a outra. O Romero teve sim um ano horrível pelo Corinthians, mas... Olha aí, ó, não quer sair, aceitou baixar salário para continuar no Corinthians aí para a próxima temporada. É medo por não saber se tem mercado? Talvez, ou é mesmo porque ele ama o Corinthians. Então, cara, não sei. O Romero, eu mesmo havia dito que não tinha como continuar com ele, que não tinha como renovar com o Romero ganhando a bala que ele ganha. O Romero ganha dinheiro pra caralho, o salário dele é alto, então a gente podia dispensar o Romero, que o contrato vai vencer, e trazer um jogador, ou não trazer, ou sei lá, tem que ver, dar mais chance pro Guinegão e deixa, sabe? Então, só que porra, aí é foda, né? Depois de uma declaração de amor dessa, de baixar salário, de que aceita fazer produtividade, de que aceita inúmeras coisas para não sair do Corinthians, aí há de se pensar, né? Talvez seja um jogador bom para ter no elenco aí com uma baixa salarial, né? Não sei. Quanto a esse ponto, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre se renovaríamos ou não com o Romero aí, mesmo baixando o salário, eu não sei. Teria que ver aí para quanto ele aceitaria baixar o salário dele e pôr na ponta do lápis e ver se vale a pena. Cara, o Corinthians está trabalhando nos bastidores aí para a próxima temporada. Não tem muito tempo de férias, né? Então, o Campeonato Paulista já começa ali já na segunda semana de janeiro, então já está quase aí. E também teve sondagem aí do Milan, acho que por 6 milhões de eu não sei se euros ou se de dólares para ter o Hugo Souza. Lembrando que o Corinthians tem só 60% do Hugo Souza, tá? O Flamengo ainda tem os outros 40%. Então por 6 milhões ele fica aqui, ele vai fazer história aqui, ele já está fazendo história no Corinthians, então
de jeito nenhum vender um goleiro desse porte, goleiro aí futuro de seleção brasileira por uma bagatela dessa não. Pô, o Flamengo tá aí agora apanhando lá, por quê? Porque depositou todas as fichas no Rossi, e o Rossi não é tudo isso não, a gente viu no Mundial. O Flamengo só não foi campeão do Mundial por conta do Rossi, ponto. Não, isso é um fato, contra fatos não se discute, tá? Então eles acharam que fez um puta negócio jogando o Hugo Souza pra gente e agora tá lá atrás de goleiro porque viu que o Rossi é... Cadê? Cadê os Flamengo que ficava falando, ai, o Rossi tem que ser o goleiro da seleção brasileira porque tá se naturalizando, vai tomar no cu, tem o caralho. Vai tomar no cu, não tem que ser da seleção brasileira. Onde já se viu um argentino vestir a camisa da seleção brasileira? Aqui pra vocês, ó. Então, cara, quanto ao Corinthians, por enquanto é isso, tá? Então, novos jogadores que chegarem, novas informações eu trago aqui para vocês, beleza? Bom, antes de mais nada, antes de encerrar, na verdade, se você chegou até o final aqui, pelo menos deixa o like, deixa o botãozinho do like aí, para dar uma força pra gente aí nesse ano de 2026, que faremos aí cobertura melhor ainda, tá? Dos jogos do Corinthians, dos pós-jogos, de informações. Temos algumas coisinhas novas aí para 2026 aqui no canal do Guima. Beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima aí. Fui!